Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías, capítulo 40, verso 31. Aqueles que encontrarem podem se colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler só um versículo hoje. Diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão. Santo, amado e querido Deus, Senhor amado, nós continuamos na Tua presença, Senhor, e queremos agora pedir, Senhor, que o Seu Santo Espírito venha falar, Senhor, através da minha vida, através da minha boca, Pai. Ó Deus amado, que a Tua palavra, Senhor, venha, Deus, de encontro, Senhor, com aquilo que nós precisamos, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra venha nos renovar, venha nos transformar, que a Tua palavra venha nos libertar, Senhor, daquilo que ainda nos prende, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós te pedimos, que nós já agradecemos, certo, Senhor, de que a Tua palavra é poderosa para fazer a diferença em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós lemos um texto que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, e como águias eles sobem, eles voam, eles correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Até eu me lembro de um cântico da época da minha mocidade, da época que eu era solteiro, que nós cantávamos, que dizia assim: aqueles que esperam o Senhor correrão e não se cansarão. Era um cântico bem animado. Eu não vou cantar porque vocês sabem que a minha voz para cantar é péssima, né? Aí os irmãos não vão querer ouvir o resto da mensagem. Mas, enfim, Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou. Nós queremos falar hoje de como é que nós vencemos o cativeiro. Como é que nós vencemos aquelas coisas que nos prendem? Na verdade, nós percebemos, irmãos, que muitas das pessoas estão livres, mas vivem aprisionadas. Vivem presas a sentimentos, vivem presas ao pecado, vivem presas ao medo e tantas coisas, e vivem presas porque estão escravizadas muitas vezes pelo mundo, e quando elas estão escravizadas ao mundo, elas na verdade se tornam escravos de Satanás. Então nós vamos falar hoje como é que nós podemos vencer esse cativeiro que nós vivemos, essa prisão que muitos vivem. Eu creio que aqui a maioria dos irmãos já conseguiu se libertar da maioria daquelas prisões que estão no coração e que ainda mantém o seu coração preso. Eu falo muito ali na penitenciária para aqueles que estão ali encarcerados. Muitos estão ali e tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas e conseguiram a maior libertação que eles poderiam ter. Eles estão presos, mas conseguiram libertar o coração, libertar as suas vidas dessa prisão que eles viviam. E muitos estão na rua e continuam presos, e estão presos, não têm liberdade, continuam sendo escravos. Mas nós sabemos que aqueles que
esperam no Senhor renovam suas forças. Nunca se cansam, nunca se fadigam, porque o Senhor é a sua força. E aqui ele compara a águia. A águia é uma ave que ama a liberdade. E nós também fomos criados para vivermos em liberdade. O ser humano foi criado para viver a liberdade. A águia, ela gosta de viver nas alturas. A águia, ela não foi criada para viver em cativeiro. Se ela for colocada em cativeiro, ela morre. Se ela for levada para um zoológico e colocada naquelas jaulas onde tem muitos pássaros ali, tem espaço até para voar, mas se ela for colocada ali, e se ela permanecer cativa ali, ela morre. Ela não aceita outra condição que não seja a liberdade. Ela foi criada para viver em liberdade. E nós também fomos criados por Deus para viver em liberdade. Mas por que nós fomos criados por Deus para viver em liberdade? E muitas vezes, ou muitas pessoas quase sempre vivem aprisionadas. Gálatas 5:1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E depois João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que nós aprendemos com isso, igreja? Que na verdade a nossa liberdade, ela só acontece em Cristo. Não há liberdade fora de Jesus. Não há liberdade fora dos caminhos de Deus. Por isso que eu disse, muitos estão às vezes atrás de uma grade, mas conseguiram encontrar a liberdade que aqueles que estão lá fora, ou muitos que estão lá fora, ainda não conseguiram encontrar, porque não encontraram a Jesus na sua vida ainda. Não tiveram encontro, não entregaram suas vidas a Jesus. E muitas vezes, quantos de nós estamos dentro das igrejas e continuamos ainda aprisionados, continuamos ainda cativos, continuamos cativos a tantas coisas que nos prendem. O cristão não pode viver cativo. Nós, o ser humano, não foi criado para viver cativo. Mas quando nós nos deixamos ser guiados pelo mundo, quando nós deixamos ser guiados pelo pecado, pelo vício ou por tantas outras coisas, nós nos tornamos cativos e presas do próprio inimigo. E você sabe quando é que nós nos tornamos essa presa e nós nos tornamos cativos? Quando nós deixamos de nos alegrar nas verdades celestiais, nas verdades da palavra do Senhor. Quando nós deixamos, quando a palavra do Senhor já não alegra o nosso coração, quando as verdades do Senhor não alegram a nossa vida, e quando nós não temos mais aquela satisfação de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos, nesse momento nós começamos e voltamos à prisão que Satanás quer com que nós estejamos. E você sabe por que nós ficamos nessa prisão? É por causa do pecado. O pecado é que nos escraviza. O pecado é que nos mantém cativo. Outra coisa que nos mantém cativo, o medo. Quantas pessoas vivem cheias de medo? Nós estamos aqui todos os domingos, durante a semana, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o próprio Deus, tendo intimidade com Deus. Mas por que nós temos medo? E nos tornamos escravos desse medo.
Nós temos medo, na verdade, é porque nós não conseguimos nas mãos do Senhor. Nós queremos continuar mantendo as rédeas, o controle das coisas. Nós não queremos deixar Deus controlar todas as coisas. E aí, quando nós não conseguimos deixar Deus controlar todas as coisas, aí nós começamos a ter medo. Nós começamos a ter medo de faltar dinheiro. Nós começamos a ter medo de ter uma doença. Nós começamos a ter medo de ser assaltados. Nós começamos a ter medo de todas as coisas. Agora, quando nós estamos em Cristo, quando a nossa vida, toda a nossa confiança, toda a nossa fé está depositada nas mãos do Salvador, nós não tememos, nós não somos escravos do inimigo e não vivemos com medo, porque nós sabemos que a nossa esperança está nele. Nós sabemos que quem vai cuidar de nós é o Senhor. Nós sabemos que Ele vai andar conosco, Ele vai andar à frente, Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, Ele vai nos livrar de tudo aquilo que pode nos tirar a paz, tudo aquilo que pode nos tirar do caminho dele. Agora, para isso, igreja, nós precisamos confiar, nós precisamos entregar. Porque quando nós vivemos escravos do pecado, quando nós vivemos escravos do medo, nós perdemos o maior banquete que Deus pode nos dar. Hoje nós tivemos um banquete aqui na igreja. Amém? Foi um banquete. Alimentamos bem, conversamos, foi um banquete. E Deus tem um banquete para oferecer para cada um de nós todos os dias. E você sabe qual é o banquete que Deus tem para nos oferecer? É o banquete da paz, é o banquete da alegria. É esse o banquete que Deus tem para nós. É o banquete da esperança de que nada poderá nos tirar das mãos do Senhor. Nada poderá tirar a nossa paz. É esse banquete que Ele quer derramar sobre nós todos os dias. É isso que Deus quer fazer conosco. Glória a Deus. Agora nós temos que crer que nós temos um Deus que é soberano e é poderoso, e que não existe diabo, não existe inferno que possa nos derrubar, que possa mudar a nossa trajetória, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém. O que nós não podemos é viver falando mais. Nós vemos que tem pessoas que ela fala mais do diabo do que do próprio Jesus. Nós temos que entender que nós temos um Deus que é soberano, e não importa o que o inimigo faça, Jesus já venceu ele na cruz. E nós, nele, nós somos mais que vencedores. E nós vamos ver alguns textos que nos ensina, que nos mostra que nós podemos ser libertos de todo medo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Deus. Esta palavra é poderosa. Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu o espírito dele para nós termos medo, mas deu o espírito dele para que nós, em amor, nós sejamos uma fortaleza firme na rocha que é o Senhor. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Apocalipse 1,17 diz assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando nós entendemos e quando Deus se manifesta em nós, quem aqui que já teve ou já sentiu a presença de Deus na sua vida, aquela presença renovadora, aquela presença que te enche de alegria, de esperança, e quando Deus se manifesta na nossa vida, não existe nada que se compara a isso. E aqui em Apocalipse, João está dizendo que quando ele viu, ele caiu como morto, mas Deus diz: não temas,
eu sou o primeiro e o último. O que Deus está dizendo? Que antes dele e depois dele não há nada. Somente Ele é sobre todas as coisas. Não existe nada antes dele e não haverá depois dele. Ele é único, poderoso, soberano sobre as nossas vidas. E Apocalipse 1,18 diz ainda: e o que vivo, e eu que vivo e fui morto, mas sei. Desculpa, irmão, deixa eu começar a ler de novo. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso Deus tem as chaves da morte e do inferno. Por isso eu não preciso temer. Você não precisa temer. Nós podemos crer nesse Deus, que Ele sim vai nos libertar. Ele vai nos dar a vida eterna. Nós temos que temer sair da presença de Deus. Isso é que nós devemos temer. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos crer que Ele vai nos sustentar. E Ele também, igreja, Deus, Ele quer derramar sobre você o poder dele. Ele quer derramar sobre você, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Ele quer derramar o Espírito Santo dele de tal forma que as pessoas que se achegarem a nós sejam impactadas por esse poder e sejam transformadas por esse poder, sejam renovadas com esse poder. É isso que Deus quer fazer conosco. Agora para que isso aconteça, nós não podemos ser uma igreja que vive com medo. Nós não podemos ser uma igreja que vive flertando com o pecado. Mas nós temos que ser uma igreja que busca a santidade, que busca a vontade de Deus, que busca andar nos caminhos de Deus, que busque mostrar, ou através das nossas vidas, mostrar o amor de Deus para aqueles que não conhecem ainda. Lucas 9:1, capítulo 9, verso 1 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidade. Essa promessa de Deus, que Jesus deu aos discípulos, igreja, ela é para mim e para você hoje também. Deus nos deu poder sobre todo demônio. Eu não preciso ter medo. E Ele deu poder para nós curarmos todo tipo de enfermidade. Agora, por que essas coisas não acontecem? Porque na verdade nos falta fé. Porque na verdade nós não entregamos as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor. Porque verdadeiramente nós não confiamos no Senhor. Porque o dia que o Espírito Santo de Deus for derramado sobre nós, de tal forma que as pessoas não consigam nem parar em pé, aí o poder de Deus vai se manifestar e o demônio não irá ter mais poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Quando nós buscarmos a santificação, aí Marcos 16:17 vai dizer assim: aí então os sinais seguirão aos que creem. Se nós verdadeiramente crermos, igreja, os sinais irão nos seguir. E em meu nome expulsarão os demônios e farão novas línguas, e curarão, e ressuscitarão. É isso que Deus promete para cada um de nós, igreja. Por isso, o cristão não pode viver cativo do pecado. O cristão, nós, igreja, não podemos viver cativo do pecado. Hebreus 12, verso 4 diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que esse texto nos ensina? Que nós temos que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. O que significa isso? Igreja, isso significa quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo a soberania de Deus, quando eu entendo o poder de Deus, quando eu entendo a santidade de Deus, e quando eu entendo que sem Deus eu estou morto,
que sem Deus eu não sou nada, que se eu não tiver Deus na minha vida, eu estou separado dele, eu estou condenado à morte e ao inferno. Quando eu entendo isso, nem que eu tenha que morrer, mas eu não vou pecar. É isso que esse texto nos ensina. E nós podemos ver o exemplo de alguns homens que resistiram ao pecado mesmo diante da morte. E um dos homens, nós vemos Daniel. Daniel, ele resistiu ao pecado. Lá em Daniel capítulo 6, ele preferiu morrer a afrontar o nosso Deus. Ele preferiu os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles preferiram ir para a fogueira do que afrontar o nome de Deus. José do Egito, ele preferiu ser preso do que adulterar, do que pecar contra Deus. Ele preferiu ir para a prisão, mas ele não se submeteu ao pecado, não se submeteu à escravidão do pecado. E mesmo que nós conhecemos a história de José, mesmo que ele tivesse que ser morto, ele iria resistir. Nós vemos Estevão, que foi apedrejado, porque ele confessava o nome de Jesus, porque ele testemunhava do nome de Jesus. E ele foi apedrejado e foi morto por causa disso. Mas quando ele estava ali sendo apedrejado, ele invocou o nome do Senhor e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus estava de pé do lado de Deus para receber a Estevão. Essa é a fé que nós precisamos ter, igreja. Essa é a fé que nos liberta de todo o cativeiro e de toda a prisão. Essa é a fé que nos liberta de tudo aquilo que possa nos manter cativo. Não importa o problema, a dificuldade, não importa o que eu esteja passando. Quando eu entendo o amor, a soberania, a grandeza, eu entendo o poder de Deus e que só Deus é que me vai me dar vida, só Deus transforma, só Deus me tira da prisão, só Deus me tira do cativeiro, só Deus quebra os grilhões da morte. Quando nós entendemos isso, eu sei que minha morte física não é nada diante da vida celestial que eu tenho em Jesus. Por isso que esses homens enfrentaram a morte e não se entregaram. Apocalipse 2, quando Jesus diz para a igreja: ser fiel até a morte e herdarás a coroa da vida. Quando ele diz nesse texto, igreja, Deus não está dizendo que eu tenho que ser fiel até quando eu morrer. Você sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que nem que eu tenha que morrer, mas eu devo permanecer fiel. Glória a Deus. É isso que ele nos ensina: ser fiel até a morte e herdarás a coroa da vida. É isso que nós precisamos entender. Sermos fiéis até a morte. Igreja, quando nós somos cristãos autênticos, nós não podemos usar máscaras. Nós não podemos ser como Judas. Porque 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que ser modelo, nós temos que procurar fazer todas as coisas como Cristo fez.
1 João 3,9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E ainda o Salmo 1, verso 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Igreja, porque quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores e começamos a andar com os ímpios e viver como eles estão, nós voltamos para a escravidão, porque nós passamos a ser igual a eles. Mas diz: feliz, bem-aventurado aquele que não anda conforme o conselho do ímpio, aquele que não senta na roda dos escarnecedores. O que é assentar na roda dos escarnecedores, igreja? Você vê um grupo de pessoas ali, e ali está se contando piadas sujas, está se falando sobre imoralidades. Aí eu chego do lado e fico ali dando aquele sorrisinho amarelo. Eu estou participando da roda dos escarnecedores. Eu tenho que fugir disso, porque isso me faz voltar novamente para a escravidão, me leva novamente a ser escravo, escravo do pecado, escravo do mundo. Quantas pessoas têm sido escravos da bebida, das drogas, homossexualismo, mentira, e se esquecem aquilo que está escrito na palavra de Deus: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, ou o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Isso é ser escravo, igreja. Por isso nós temos que nos libertar dessa escravidão, buscando a santidade, buscando cada dia ser parecido com Jesus, ser igual a Jesus. A cada dia nós temos que ser modelos. Nós não podemos ser igual ao mundo. Muitas pessoas dizem que são cristãs, mas não aparenta nenhuma diferença do mundo. Não conseguem demonstrar o seu relacionamento com Deus no meio que eles estão. Existe uma história de Mahatma Gandhi, que certa vez um missionário, Stanley Jones, encontrou-se com Gandhi lá na Índia e perguntou a Gandhi. Chegou para ele e disse: Senhor, apesar do Senhor sempre citar as palavras de Cristo, por que o Senhor é tão inflexível e rejeita tornar-se um seguidor de Jesus? Aí então Gandhi respondeu: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês, cristãos, são bem diferentes do vosso Cristo. Igreja, isso é triste. Muitas vezes nós falamos que somos cristãos, mas não vivemos igual a Cristo. Nós precisamos, as pessoas lá de fora precisam olhar para nós e ver que há diferença. E quando as pessoas olharem para nós e ver que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que em nós há um modelo de Cristo, então verdadeiramente nós seremos livres, e nós seremos como a águia. A comparação do texto que nós lemos: nós voaremos alto, daremos altos voos, seremos testemunha de Jesus aonde nós estivermos, não teremos medo, não seremos mais escravos, seremos diferentes, porque Deus irá fazer com que nós sejamos diferentes. Só que muitas vezes
nós praticamos coisas que nós mesmos condenamos. Muitas vezes os nossos lábios estão cheios de lascívia, de iniquidade. Quantas vezes os nossos passos veredam-se para o pecado? Muitas vezes frequentamos as igrejas, mas estamos cativos, enjaulados pelo inimigo, porque não estamos dando testemunho e não estamos vivendo conforme a palavra do Senhor. E é isso que o inimigo quer fazer com cada um de nós. Ele quer matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio. E ele vai colocar armadilha, irmãos. Ele vai colocar ciladas para nos tirar dos caminhos do Senhor. Ele vai colocar coisas que aparentemente são boas, aparentemente são normais, não tem nenhum problema, mas o final é morte. Nós, como cristãos, muitas vezes nós vivemos cativos pela nossa omissão. Somos como agentes secretos de Jesus. Ninguém sabe que nós somos cristãos. Vivemos calados quando se trata de dar o testemunho sobre Jesus. Mas não tem nenhum medo de falar de futebol, de moda, sobre filmes, sobre novelas, mas quando é para falar de Jesus, aí perde toda a disposição. É o cristão 007, né? Cristão secreto. Quando vai falar de Jesus, aí tem medo, tem vergonha. Lucas 9:26 diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Igreja, nós não podemos nos envergonhar do nosso Deus. O nosso Deus é tudo que nós temos. O nosso Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o nosso porto seguro. O nosso Deus é a nossa esperança. O nosso Deus é a nossa alegria. O nosso Deus é a nossa paz. O nosso Deus é tudo que nós temos. O nosso Deus é a vida eterna. E por que nós vamos nos envergonhar do nosso Deus, se tudo que há nesse mundo é passageiro, tudo que há nesse mundo é corruptível? A única coisa que subsiste e irá subsistir é o nosso Deus. Nele nós temos a salvação eterna. Nele nós estamos seguros. Nele nós estamos certos de que nada vai nos derrubar. Nele nós somos livres. Nele nós somos libertos. Mas qualquer, Mateus 10:33 diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Concluindo, igreja, Isaías 61 diz assim, 61 verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os restritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus porque Deus nos chamou. O Espírito do Senhor, aqui está falando de Jesus. Essa aqui é um texto messiânico, mas esse texto messiânico também ele é sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão. Amém. E o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou você a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos.
como nós falamos no início. Tem muitos que estão lá, presos, mas hoje já estão libertos, porque conseguiram libertar a maior prisão que um homem pode ter, que é a prisão do coração. E é para esses que também nós precisamos lá e pregar essa liberdade. Pregar a liberdade também para aqueles que estão soltos, não estão cativos em uma prisão, mas estão cativos de Satanás, são escravos de Satanás. E Deus ungiu a mim e a você, nos ungiu como igreja para pregar para esses, para libertá-los desse cativeiro, para levar esperança, para mudar a vida dessas pessoas, meu irmão e minha irmã. E nós como igreja temos essa missão, porque se nós como igreja não cumprirmos a missão para a qual Deus nos chamou, nós estamos falhando como igreja. Se nós não pregarmos essa palavra, se nós não vivermos essa palavra, se nós não formos instrumentos de Deus para a liberdade, dar liberdade àqueles que estão cativos e aprisionados pelo diabo, pelo pecado, pelo medo e por tantas outras coisas. Deus te chamou, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deus te chamou e Deus quer te dar a plenitude do Espírito dele sobre a sua vida, para que onde você pisar a planta dos seus pés, ele possa te entregar em suas mãos, para que quando você estender as suas mãos, aquele a quem você estende as suas mãos será abençoado. Deus nos chamou como igreja para isso, para nós abençoarmos. Deus nos chamou como igreja para consolar os que choram. E quantos estão chorando hoje sem nenhuma esperança? Quantos estão indo para o inferno sem salvação? Mas foi para isso que Deus nos chamou, igreja. Foi para isso que Deus chamou você, Samuel. Chamou os Lucas, o Oswaldinho, a Laila, as crianças que estão aqui, os filhos do Gessé e da Débora. Eu estou falando das crianças porque o Cauã, que levantou ali agora, também vocês foram chamados para fazer a diferença. E de vocês é o reino dos céus, que assim o Senhor Jesus disse. E nós como adultos, nós precisamos ser exemplo para eles, para que eles andem no caminho do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar em pé. E eu quero dizer para você, se há algo na sua vida que ainda te mantém cativo, se há algo na sua vida que ainda faz com que você não tenha se liberto totalmente, eu quero dizer que Deus quer fazer um milagre na tua vida nesta noite. Deus quer transformar todas as áreas da sua vida. Agora, tudo aquilo que há em nós, que Deus precisa transformar, que nós sabemos que precisa ser transformados, precisa haver atitude. Senhor, eu quero ser mudado. Nós precisamos dizer, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero uma unção nova sobre a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor me transforme em todas as áreas, para que o Senhor me leve a ser um instrumento seu para pregar a palavra a todos aqueles que não te conhecem, a libertar aqueles que ainda estão cativos. E se você deseja isso na sua vida, se você ainda não adquiriu essa unção de Deus, para que você seja totalmente liberto, eu quero pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, para que juntos nós possamos orar, para que como igreja nós possamos estar nos colocando diante do Senhor, para que o Senhor esteja nos libertando completamente, para que possamos ser um instrumento dEle, para que possamos levar a palavra dEle e libertar aqueles que ainda estão cativos. Se você quer ser usado de forma mais poderosa pelo Senhor, se você quer que o Espírito Santo de Deus venha ter a plenitude em tua vida, vem aqui à frente para nós podermos orar agora.
Todos aqueles que quiserem ser usados por Deus, que quiserem ser um missionário nas mãos do Senhor, que quiserem ser um instrumento nas mãos do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui para que nós possamos orar, para que haja libertação e haja unção do Espírito e do poder de Deus. Amém. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos agora, Senhor, eu clamo agora, Senhor, pelo derramar do Seu Santo Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui à frente, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, sinta, Senhor, a Tua presença poderosa agora, Senhor. Ó Deus, que sinta, Senhor, o queimar, Senhor, da Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, que cada um dos irmãos que está aqui, Senhor, ó Deus, possa estar sendo, Senhor, liberto, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que tem impedido de verdadeiramente ter, Senhor, a plenitude do Espírito Santo em suas vidas, Pai. Ó Deus amado, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Eu declaro bênção sobre a vida, Senhor, de cada um desses irmãos, Senhor. Declaro, Senhor, libertação, Senhor. Ó Deus, declaro, Senhor, que eles são instrumentos Teus, Senhor. Ó Deus, declaro eles, ó Senhor, libertos, Senhor, do poder das trevas, Senhor, do poder de Satanás sobre a vida deles, ó Pai. Ó Deus amado, Deus, Senhor, nos coloco, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus e a nós delegada. Ó Deus, eu clamo, Senhor, pela cura, Senhor, ó Deus, na vida desses irmãos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, enfermos, Senhor, enfermos fisicamente, ó Deus, que o Senhor esteja derramando agora, Senhor, uma unção de cura, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor esteja, Senhor, derramando, Senhor, uma unção, Senhor, ó Deus, que seja, Senhor, sarando, Senhor, transformando, Pai. Ó Deus, eu clamo, Senhor, por isso, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, esteja curando agora, nós repreendemos toda doença, repreendemos tudo aquilo que tem mantido, Senhor, a vida do meu irmão cativo, Senhor, da minha irmã cativa, Pai. Ó Deus, esteja curando agora, Senhor. Ó Deus, se é algo emocional, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja curando as emoções, ó Deus. Que o Senhor esteja curando, Senhor, os sentimentos, ó Pai, que tenham nos afastado de Ti, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja tirando do coração, Senhor, de cada um, Senhor, aquilo, Senhor, que tem nos levado, Senhor, ó Deus, a sofrer, Pai, aquilo que tem nos levado, Senhor, a ser escravos, Pai. Ó Deus, arranque agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, coloca a Tua mão de poder, Senhor, coloca a Tua mão, Senhor. Ó Deus, coloca, Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, graça, Senhor, misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que sejamos uma igreja, Senhor, transformada para transformar, Senhor. Transforma a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Ó Deus, transforma para que eles sejam um canal Seu de transformação, Senhor, na vida daqueles, ó Senhor, que eles convivem e tão próximos, Senhor, para eles se assim chegarem, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos bênçãos sobre a vida deles, liberdade em Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, cuida de cada um, Senhor. Ó Senhor, toca, Senhor, o coração de cada um, Pai. Toca, Senhor, a alma de cada um, Senhor. Ó Deus, vai agora o Espírito Santo de Deus, derramando, Senhor, unção de poder e de cura agora, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, vai curando, Senhor, cada célula, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus. Oh Deus, nós repreendemos toda doença, Senhor. Oh Deus amado, receba a cura agora, querida, em nome de Jesus. Oh Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, oh Pai, derrama bênção, Senhor, derrama graça, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, que nós glorificamos, Senhor. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela manifestação do Teu poder e do Seu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Vamos louvar, os irmãos podem voltar para os seus lugares. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa levantar a sua mão agora. Em sinal de gratidão, de rendição ao Senhor. E que você possa louvar
Aleluia, glória a Deus, quão grande é o nosso Deus, que não esqueçamos disso, igreja. Amém. Chegamos ao final desse culto de adoração coletiva ao Senhor, mas que cada um de nós continue a glorificá-lo, adorá-lo, em cada uma de nossas atitudes, aonde nós estivermos no decorrer dessa semana. Amém, igreja? A igreja receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, profundo, insondável amor de Deus, e a presença, maravilhosa presença, confortadora presença do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos irmãos no decorrer dessa semana. E a igreja do Senhor que aqui se reúne, diga amém. 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 Bom impacto, o Senhor os abençoe. Uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.